Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 4 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema número 15. Uma partícula deixa a origem com uma velocidade inicial v igual a 3,00 i metros por segundo e uma aceleração constante a igual a menos 1,00 i menos 0,500 j metros por segundo ao quadrado. Quando a partícula atinge o valor máximo da coordenada x, qual é, letra A, a velocidade e letra B, qual é o vetor posição? Observando as componentes do vetor aceleração, percebemos que são constantes. Então, o movimento da partícula acontece com aceleração constante. Definimos esse tipo de movimento uniformemente variado. Já estudamos esse tipo de movimento na série relativa aos problemas do capítulo 2, onde estudamos os movimentos em uma dimensão. As equações utilizadas na ocasião foram as mostradas a seguir. A diferença aqui é que agora o movimento acontece em duas dimensões. Essas equações podem ser utilizadas se tratarmos o movimento da partícula em cada direção separadamente. Como as direções x e y são perpendiculares entre si, os movimentos são independentes. O problema informa a posição inicial, a velocidade inicial e a aceleração. As componentes desses vetores são: a posição inicial é a origem, então o rx0 é igual a zero, é a componente x, e o ry0 também é igual a zero. A velocidade inicial, o vx0 é 3,00 metros por segundo. E o vy0 é igual a zero, a velocidade só tem componente x. A aceleração, o ax vai ser menos 1,00 metros por segundo ao quadrado, e o AY menos 0,500 metros por segundo ao quadrado. Na direção x, a partícula tem inicialmente uma velocidade positiva, mais uma aceleração negativa. Então, sua posição aumenta com o tempo, mas cada vez menos, uma vez que sua velocidade está diminuindo. A posição máxima nessa direção acontecerá no instante em que a velocidade se anula. A partir daí, a velocidade será negativa e a partícula se moverá no sentido oposto ao original. Então, devemos determinar o instante em que o Vx é igual a zero, a componente x da velocidade se anula. Utilizando a primeira equação da nossa lista, o Vx vai ser o V0x mais o Ax vezes t. Queremos que o Vx seja zero. A velocidade inicial na direção x é 3,00. A aceleração é menos 1,00 vezes t. Passando esse termo de t para o outro lado, o t vai ser 3,00 segundos. A componente y da velocidade nesse instante é: o vy vai ser o v0y mais ay vezes t. Então, o vy vai ser: o v0y é zero, menos 0,50, que é o ay, né, a componente y da aceleração, vezes o intervalo de tempo 3,00, que dá menos 1,50 metros por segundo. Então, o vetor velocidade, nesse instante, escrito na notação de vetores unitários, o vetor v vai ser menos 1,50 metros por segundo na direção j. Só tem componente na direção j. A posição da partícula nesse instante pode ser determinada utilizando a segunda equação da nossa lista. O Rx vai ser o Rx0 mais Vx0 vezes t, mais 1 sobre 2 Ax vezes t ao quadrado. A posição inicial é zero, mais a velocidade x inicial é 3,00, vezes o instante, 3,00, mais 1 sobre 2, vezes a aceleração na direção x, que é menos 1,00, vezes o instante ao quadrado, 3,00 elevado ao quadrado.
3 vezes 3 dá 9, então fica 9,00. Meio vezes menos 1 dá menos meio, vezes 3 elevado ao quadrado dá 9,00. Então fica 9,00, meio vezes 9 dá menos 4,50. 9 menos 4,50 dá 4,50 metros. Já temos a posição na direção x. O RY vai ser o RY0 mais o VY0 vezes t, mais 1 sobre 2, AY t elevado ao quadrado. A posição inicial é 0, a posição y, mais a velocidade inicial y é 0, vezes o instante 3,0, mais 1 sobre 2, vezes o AY, que é a componente y da aceleração, menos 0,500, vezes o instante 3,00 elevado ao quadrado. Os dois primeiros termos aí dá 0. Meio vezes menos 0,500 dá menos 0,250, vezes 3,00 ao quadrado dá 9,00. Fazendo essa multiplicação aí, dá menos 2,25 metros. Então, o vetor posição nesse instante, escrito na notação de vetores unitários, é o vetor R igual a 4,50 metros na direção I, menos 2,25 metros na direção J.